Olá, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou o Fábio Lacerda e você está na Rede Super de Televisão e esse aqui é o nosso podcast Pode Crer. E sempre com um convidado muito especial, hoje não seria diferente. Nós estamos aqui com o empresário e pregador Douglas Samuel. Douglas Samuel, você olha para ele e você fala, não, esse menino tem 16 anos, não, já tem 24 anos, né, Douglas? 24. Boa tarde, tudo bem? Paz do Senhor. Paz do Senhor, meu irmão. Estou muito feliz de poder estar aqui, realizando esse sonho, conhecendo mais uma família, pessoas que com certeza vão morar com a gente no céu. Maravilha, cara. Que bom te receber. Ó, olhando para você assim, você já tem cara de jogador. E eu sei que foi seu sonho ser jogador, né? Com certeza. Chegou a jogar na base? Cara, eu nasci aqui, né, em Belo Horizonte. Sim. E jogava futsal. Aqui em Minas eu tive bastante história, assim, para contar, né, como Sim. boleiro. Era um menino de rua, ficava com a bola o dia inteiro, vamos dizer, na rua. E aqui eu joguei bastante. Mas depois da morte de um irmão que nós perdemos, com 18 anos, eu fui morar no Rio de Janeiro com meus avós. E aí quis seguir esse sonho lá com eles, com a ajuda dos meus avós. E tentei engrenar na carreira de jogador de futebol. Meus avós trabalham nesse segmento também, com quadra de futebol, enfim, fazem obras nisso aí. Sim. E aí comecei a engrenar no futebol, mas senti um chamado e resolvi abrir mão, mesmo antes de começar a treinar na base. A gente já tinha um encaminhamento para a base do Vasco. Cheguei esse chamado para jogar no futsal do Vasco também. Mas ali já senti um chamado comigo e decidi não seguir essa carreira. Sim. Olha só, mas ficou a pinta, tá? Ficou a pinta de jogador. Tô um pouquinho, Bom demais. tô correndo um pouquinho. Bom demais. Meu irmão, olha só, você tem uma história de vida, não vou dizer que é uma história de vida interessante, é uma história de vida impactante. E acima de tudo, você tem uma história de vida resiliente. Você é uma pessoa que a gente pode falar assim, olha, você deu a volta por cima. De repente, o que a sua história traçou para você no início da sua vida não era para você viver o que você está vivendo hoje. Você é um empresário, um pregador. Quando você fala assim, pô, eu era um menino de rua, eu ficava com bola ali na rua, como é que foi a sua infância aqui em Belo Horizonte? Cara, eu tive uma infância bem conturbada. Apesar de ter carinho dos meus pais, obviamente, são pessoas incríveis, mas são deficientes auditivos. Seu pai e sua mãe? Meu pai e minha mãe são deficientes, não escutam e não falam, são mudos e surdos. E aí, nesse turbilhão de coisas que eu vivi com os meus pais, eu não tive a melhor das infâncias. Sim. Cresci com pais separados. Meus pais, já quando eu era muito novo, eram separados. E nessa aí tinha muita briga entre meu pai e minha mãe de cair na mão mesmo, com padrasto, madrastra, e aí aquela bagunça toda. E você presenciando isso. E eu presenciando isso tudo. Vocês eram em quantos irmãos nessa época ali, desse pai e dessa mãe? Nessa época, era o mais velho que morava no Rio, os 4 irmãos no total. Hoje são 6. Filho do mesmo pai, da mesma mãe, vocês eram 4? Não, separados. Separados. Minha mãe teve outros casamentos antes Sim. desse aí. E aí, nesse inteirinho aí, eu tive que crescer, vamos dizer, pelas ruas mesmo. Não era uma criança saudável e, por esse motivo, não tinha muito contato com familiares que gostavam de estar comigo, porque era uma criança muito rebelde, né? Criada na rua. E o que eu tinha para fazer era jogar bola. Sim. Nessa aí eu comecei a morar com uma avó de criação. Aqui em Belo Horizonte ainda? Aqui em Belo Horizonte. Que me criou até os 8, 9 anos de idade. E daí para frente comecei a morar com meu pai novamente, mas sempre ali na rua, meu pai chegando tarde. E meu pai, apesar de ser um homem muito trabalhador, sexta, sábado e domingo eram os dias piores para a gente, porque era o dia que ele se drogava, bebia e a bagunça toda acontecia. Então, por esse motivo, a gente ficava
vamos dizer, bem largado. Sim. Aí era tido como pivete, são termos que são usados aqui em Minas. Sim. E é o que a gente fazia. Meu irmão, por exemplo, meu segundo irmão, que também viveu essa história, é uma pessoa também que joga bola quase tanto quanto eu, não joga igual eu, igual a mim. E é um garoto também que sentiu isso. Todos os nossos irmãos sentiram isso bastante. Sim. E você disse assim no início que você teve um irmão que morreu com 18 anos. Isso. É isso? Você tem liberdade para falar disso? Tranquilo, tranquilo. De que forma que seu irmão morreu? Como que isso impactou na sua vida, na sua história? Então, esse irmão mais velho que nós tínhamos, né, o Gustavo, é um garoto muito saudável, mas foi criado com os meus avós, os avós que posteriormente me criaram também. E ele morreu, eu tinha 9 anos de idade. Eu não tinha muita vivência com o meu irmão, porque a gente sempre morou separado. A nossa família nunca foi uma família estável, unida, todo mundo junto. Agora, mais velhos, que a gente tem tido essa oportunidade. Mas já na época do Gustavo, eu me lembro que toda vez que eu tinha férias, eu ia para o Rio de Janeiro e, a propósito, fui morar lá depois, para ficar com ele e depois com o meu outro irmão. E isso impactou muita gente, cara, porque era uma pessoa que a gente tinha como referência, irmão mais velho, protetor, enfim, sim, aquela série de coisas. E quando o Gustavo morreu, a gente sentiu muito também pela a forma com que ele morreu. O Gustavo, ele estava numa laje e ele tinha uma namorada e o muro estava caindo. Meu irmão, meu segundo irmão, o Joseph, ele sabe descrever melhor isso aí pra gente. Ele estava vendo esse muro caindo mesmo em pedaços, o muro começou a rachar e ele estava encostado com a namorada nesse muro. Uma laje, né? Tem lugares que o termo é diferente, sim, a palavra. Mas eles encostados na laje, namorando, sol do Rio de Janeiro, 40 graus. E aí o muro começou a rachar e o Gustavo estava soltando a Natália. E enquanto ele soltava a Natália, o Joseph, que é esse segundo irmão nosso, mais velho, ele gritou: ó, a Natália está caindo, o muro está rachando, não se mexe. Nessa aí ela assustou, o muro começou, de fato, isso em questão de segundos. Sim. E o Gustavo, protetor, super saudável, malhava, queria ser da marinha, uma série de coisas. Ele pulou atrás dela, a agarrou e a Natália caiu em cima do Gustavo e não sofreu nada. E o Gustavo, vamos dizer, ficou todo estourado, morreu dessa forma. Sim. E isso mexeu muito com a gente. Pô, uma tragédia, né, cara? Uma tragédia. Era o filho que a minha avó sempre quis ter. E ela criou o Gustavo dentro do ritmo dela, entendeu? E foi um baque terrível pra gente. Principalmente pra minha mãe, que nós tínhamos o Gustavo como uma pessoa muito boa mesmo. Uma referência. Uma referência na família. Ele era um cara muito guerreiro. Sim. Cara, olha, olhando tudo isso aí, a gente pode entender um pouco de tanto sofrimento que você passou. Hoje você é um empresário, você é de que ramo? Eu mexo com tecnologia. Tecnologia? Telefonia, manutenção de celulares, sim, vendas, acessórios. Entendi. Que é uma coisa que hoje em dia é uma febre, sim, né, cara? O futuro tá aí, né? Diz que tem mais telefone do que gente já no mundo, né? Já é uma realidade, todo mundo tem celular e quem não tá com 2 anos de idade já tá querendo mexer em telefone, né? Exatamente. Eu acredito assim, cara, não tem nada que foi tão bem feito para um neném do que um celular. Não. Né? Tem criança que mexe melhor do que a gente, já tá mexendo como se fosse... Sei, de repente não foi pensado pro bebê, cara, mas o jeito dele pegar, ele já sabe assistir, ele já sabe passar. Entra em coisas que a gente nem sabe entrar. É impressionante, assim, como que realmente tem uma geração aí que parece que eles já nasceram adaptados para a tecnologia. Para essa realidade. É verdade. Olha, você falou assim que os seus pais são vivos ainda? São vivos, graças ainda. A Deus. Meu pai continua trabalhando como sempre, tem aí as suas crises, mas
comparado ao que ele já foi, eu acredito que ele tenha melhorado bastante. Sim. Porque meu pai já foi... Eu já vi meu pai amarrado num poste, por exemplo, porque aí entra uma parte espiritual também, dele querer matar pessoas assim, endemoniado mesmo. Meu pai, eu tive uma infância muito difícil. Nossa. Às vezes isso acontece e é bem difícil, cara, a gente tentar segurar a situação. Já vi meu pai pegar pedras que ele normal em si jamais pegaria e tentar jogar nos outros, quebrar mesas de ardósia com um soco. Minha família tem muitos relatos em relação a isso. E coisas desse tipo. Sim. Mas meu pai ainda é vivo e, graças a Deus, essas coisas não temos visto acontecer. Sim. Meu pai sumia uma semana e ninguém sabia dele e depois aparecia do nada. Olha só. E nessa época que você, na sua infância, hoje você é um cristão, um jovem convertido, um pregador. Nessa época que você presenciava o seu pai mexer com drogas e você estava na rua, você chegou a ser um usuário também? Não, Fábio, graças a Deus, pastor Fábio. Estou te chamando de Fábio porque eu me sinto Fábio. Tranquilo. É Fábio mesmo? Não, Fábio é pastor. Não, é Fábio, seu irmão. Mas, assim, graças a Deus não. Eu me agarrava a bola mesmo. Eu era uma pessoa muito rebelde. Era o tipo de gente... É o seguinte, o que tem muito na minha cabeça, pastor Fábio, é o seguinte. Eu tinha alguns amigos e quando eu estava com essas pessoas, eu era tido como um encrenquinha, entendeu? Mas nunca como uma pessoa de má índole. Sim. Eu sempre fui aquele garoto do favor. Vai ali para mim, faz isso aqui para mim, faz aquilo ali para mim. Então, ao mesmo tempo que as pessoas não gostavam de mim, elas também me amavam porque eu era uma pessoa muito prestativa. Sim. E aí é onde eu tinha ali um pão de tarde, um biscoito, uma coisa do tipo que eu queria comer diferente na rua. Por causa do futebol eu não entrei, graças a Deus, nesse mundo das drogas, mas eu era um cara muito brigão. Acredito que se eu tivesse ficado mais uns 2 anos aqui em Minas, eu vim para o Rio com 11 anos, uns 2 anos eu teria começado a mexer com isso sim. Sim. É uma das coisas que eu mais digo lá no Rio de Janeiro, porque quem me conhece hoje vê um cara muito tranquilo, vamos dizer pacato, e não acredita que eu já fui essa pessoa. E quando eu me converti de verdade. Sim. Tanto para o lado emocional nesse sentido, de parar de ser essa pessoa brigona, enfim, dada aos palavrões, às palavras torpes e coisas do tipo, quanto também ao lado de não me envolver muito com mulher, cachaça. Minha vida era futebol mesmo. Sim. Era uma promessa aqui da comunidade. Então, olha só. eu me agarrava a isso. Fantástico, cara, fantástico. Ó, você tá com 24 anos hoje, você mora em Belo Horizonte ou no Rio? Moro no Rio. Mora no Rio. Você mora onde no Rio? Eu moro no Rio Centro, Moro no Rio próximo Centro. à Barra da Tijuca. Próximo à Barra da Tijuca. Eu morei no Rio também, fiquei lá 3 anos, estudei lá. É mesmo? Comecei morando em Campo Grande. Campo Grande. Depois eu vim para a Zona Sul, morei no Leme, morei em Copacabana, morei no Leblon e por último morei no Recreio. Ah, que legal. Pertinho. Pertinho do Rio Centro. Lado do lado. Maravilha. Queria que você contasse uma coisa para a gente, dentro de tudo isso que você viveu, dessa infância conturbada que você viveu, desta perca irreparável na sua família. Eu queria que você contasse como que foi a sua conversão, quem pregou para você, como que você aceitou Jesus, mas eu queria que você me desse 1 minuto para a gente ir para um pequeno intervalo comercial e nós vamos voltar daqui 1 minutinho com essas histórias todas aí, que é uma inspiração para muita gente, com o Douglas Samuel. Não sai daí não, que aqui na Rede Super tem muito mais. Estamos de volta com o nosso podcast Pode Crer, aqui pela Rede Super de televisão, e estamos com o Douglas Samuel, empresário, pregador, quase um ex-jogador de futebol, mas quase um jogador de futebol. Está aqui contando várias histórias pra gente, tudo que ele já passou na vida dele. Histórias bonitas hoje de se contar, mas com certeza difíceis de serem vividas, né? Bem difícil. E eu perguntei para você, dentro de tudo isso, como que foi que você encontrou Jesus? Quem que pregou para você? Como que foi a sua conversão? E eu queria que você contasse isso para a gente. Pastor, antes de nós o amarmos, Ele nos amou primeiro. Amém. Ele veio até nós e eu creio piamente nisso.
mas Deus tem seus instrumentos, seus meios para nos alcançar. E isso começou através da minha família mesmo. Apesar dessas coisas que aconteceu, eu ia na célula aqui em Minas. Minha família, na minha família tem pastores também. E às vezes eu ouvia um aqui, outro acolá, pregar o evangelho para mim. Mas o dia que de fato eu me senti salvo por Jesus foi quando, em dezembro, pós dia 24 para 25, que meu pai havia feito um combinado comigo, que ele me levaria para uma festa que o bairro estava organizando. E nesse dia ele bebeu muito antes do Natal começar. Eu não tinha roupa, uma coisa que a gente sempre gostou. Nossa família sempre quis andar muito bem alinhado, arrumado. Era coisa que, por causa da minha mãe, que sempre cuidou da gente, nesse caso, ela não estava presente, mas trazia roupa, um sapato, um perfume. E aí eu me lembro que eu não tinha o que usar e eu havia feito um combinado com meu pai. Nossa madrasta, ela foi passar o Natal com os pais. Meu pai tinha R$500 nesse Natal. Isso, eu não esqueço isso, é como se tivesse acontecido hoje. E ele combinou comigo o seguinte: vou dar 200 para ela ficar, 200 fica comigo e eu vou te dar R$100, você tem que comprar suas coisas. E eu era muito, vamos dizer, desenrolado desde novo. E comprei um tênis, usei uma camisa que eu havia ganhado. E aí eu me lembro que esse convidado meu pai não cumpriu. Ele me deu R$100, mas disse que me levaria para a festa. E para entrar na festa ele deveria pagar com os 200 que ele tinha. Todo mundo foi, minha família foi. Todos eles foram. E eu fiquei só. Minha mãe e os meus irmãos estavam comemorando em outro lugar com os meus avós. E eu sempre fui um cara muito preocupado com meu pai. Eu era uma pessoa muito agarrada, apegada mesmo a ele, independente de qualquer coisa. Eu estava ali vigiando nos bares, de noite, enfim, estava sempre com o meu pai. Eu disse: eu não vou passar esse Natal com vocês. Foram todo mundo para casa da minha mãe e eu fiquei aqui no bairro. Nesse dia meu pai subiu louco e a minha tia ia dar meia-noite mais ou menos e eu não tinha ficado com ninguém. Ele disse: não, eu vou esperar meu pai porque meu pai vai me levar para a festa. Eu me lembro que todo mundo estava em cima desse lugar, né, nessa casa que haviam separado. E eu sentado ali à beira da rua, tipo Bartimeu à beira do caminho. Eu estava ali sentado e meu pai vai vir, meu pai vai vir, meu pai vai vir, e nada. Até que minha tia Bia, que era uma pessoa que sempre apareceu com um prato de comida, alguma coisa para cuidar da gente, disse assim: cara, seu pai está muito doido, tá até sangrando ali na frente. Esse dia eu acho que ele até quase brigou com meu irmão, o Joseph, o segundo. Meu irmão: pô, não era para você estar assim, olha, pô, a situação que você está, enfim, uma série de coisas acontecendo. E quando ela passou, ela disse assim: vamos ficar lá em casa. Fui para a casa da minha tia com o tio, que a gente tem também, e que ele gostava muito de mim. A gente pegava passarinho junto e aí ela me levou para lá. Depois desse dia, meu avô apareceu e disse assim: Douglas, eu estava pegando passarinho no mato, era um passatempo também que eu tinha. Por isso não me envolvi com droga. Sempre tentei me ocupar com alguma coisa. E aí, quando meu avô chegou, ele disse assim: cara, ele abriu a geladeira, pós essa situação, no dia seguinte: vamos morar comigo, seu irmão morreu, eu preciso que alguém fique com a sua avó e eu tenho porta no Vasco. Até hoje a gente conhece o pessoal do Vasco. E ele disse assim: eu tenho porta no Vasco, eu tenho a estrutura que você precisa, só preciso que alguém cuide da sua avó e a acompanhe no mercado, vá para a padaria, enfim. E aquele cuidado ali do meu avô foi o dia que eu me senti... Eu fiquei um pouco triste, que foi da noite para o dia que eu deveria largar meu pai, e eu chorei na hora, perguntei ao meu pai, ele: pode ir, vai com Deus, mas chorando, porque meu pai é um cara muito apegado a gente, muito carinhoso. Ele em si é a pessoa mais incrível que eu conheço. Mas o meu avô foi esse instrumento.
aquele cuidado que meu avô teve comigo, que a minha avó teve comigo, mostrou para mim que alguém acreditava em mim. E eu não estava vendo meus avós, eu estava vendo o cuidado de Deus comigo, apesar de toda aquela situação. E ali começou o meu processo de conversão. A partir dali, eu me tornei um cristão autêntico. Eu vivi reservado, me abdiquei de muitas coisas. Por exemplo, uma coisa que as pessoas sempre têm problemas na sua adolescência é namoros. E eu me privei disso por 8 anos, me agarrei a livros. Enfim, vivi para Jesus mesmo. E ali começou a minha conversão, com esse cuidado dos meus avós. E aí depois os livros, pregações que eu ouvia, meu pastor, que era uma grande referência que eu tinha na época, meu tio me ajudou muito. Foram pessoas que ali marcaram a minha vida. Era o cuidado que eu precisava ter e eu não tinha. Olha só, você consegue perceber nessa mudança radical que você teve de estruturação familiar a importância disso para a infância? Nossa, se tem uma coisa que eu prego, o pastor Fábio, é sobre a paternidade. E quando a gente entende que a gente precisa ser esse pai para o filho, ou vamos dizer, o filho que não teve o pai, mas que encontra o Pai Celestial, cara, é transformador. Essa base familiar é muito importante. Quem não tem, vamos dizer, na terra, né? A minha mensagem, se eu pudesse resumir tudo que eu faço na vida a uma frase só, seria para essas pessoas acreditarem que tem um pai por elas. Sim. Existe alguém lá em cima que não costeneja, ele não só não deixa de dormir, ele não dorme, ele também não cochila. Não é alguém que só deixa de dormir, ele também deixa de piscar. Olha só. Ele olha sempre por nós. E ele sempre esteve aqui. Amém, amém. Eu creio nisso, meu irmão, ainda mais ouvindo a sua história, ouvindo o seu relato, né? A gente vê a importância mesmo, assim, de um pai na vida de um filho, de uma mãe, ou de uma estrutura, né? Como foi o seu avô te resgatar Muito daquilo ali. importante. E com certeza, lá no fundo, seu avô usou até o futebol para te levar mais facilmente, né? Para te tirar daquela situação que você estava, que ele percebeu, com certeza, por mais que o seu pai te amava, mas ele não estava em condições, né, de dar para você o cuidado que você precisava naquele momento, com aquela idade, principalmente. Não, né? Que é uma idade crucial, assim, para você ir para um caminho do bem ou um caminho do mal. E glórias a Deus pela sua vida, que você foi pelo caminho do Deus bem. é muito bom, pastor. Muito bom. Seria fatal. Meu irmão mais novo começou a entrar com, vamos dizer, 12 anos, começou a mexer com algumas coisas que, graças a Deus, nós fomos lá e o resgatamos e eu era muito pior do que ele, muito Olha pior. Só. E essa base familiar é tudo. Cuide do seu filho, cuide o máximo que você puder. Por isso, hoje eu não tenho filho, 24 anos, eu entendo essa necessidade de criar essa estrutura para a família que eu quero construir. Sim, você está com 3 anos de casado, 3 né? anos de casado, graças a Deus. E como é que é o seu projeto, assim, para ser filho? Você acha que você falou assim, que você quer estruturar bem para ter o filho, né? Ok, a gente entende isso. Mas qual que é o seu plano daí? Você tem alguma idade que você quer ter filho ou não? Você vai deixar isso acontecer? 26 anos. 26 anos. 26 anos. Você quer ter seu primeiro filho. Antes de casarmos, sentamos e conversamos em relação a isso. E decidimos, de comum acordo, que só faríamos isso o dia que... É claro, tem ocasiões, famílias que não tem como a pessoa nasceu mesmo. Sim. Enfim, vontade de Deus e também, às vezes, descuido. A gente sabe que diversas situações podem acontecer com diversas pessoas, mas o Douglas e a Juliana... Sim, claro. Se preparou para, depois de 5 anos, terem esses filhos. Sim. Fala aí, esses filhos, você quer ter quantos filhos, Douglas? Fala pra gente. Você, Douglas. Eu quero ter 2. E sua esposa quer ter Mas quantos? ela quer ter 6. Quer ter 6, cara. 6 filhos. Olha só. Ela cresceu na igreja, né? E
viveu em família, enfim. Eu tive muitos irmãos, somos hoje, né, tirando o Gustavo, Joseph, o mais velho, eu, Jobert, Elisa, Ana, Sara e paramos aí. Mas eu não quero ter essa quantidade, não quero mesmo. Mas Vocês vão ter que chegar num acordo lá então. já chegamos. Ah, chegaram? Chegamos. Então tá bom. É dois feitos e 2 adotados. Ah, é ótimo, 4. Nem eu, nem ela. Isso. Tá ótimo 4, cara. Ó, depois você vai vir terminar de contar essa história aqui depois, quando você tiver o primeiro filho, viu? Com certeza. Tem certeza, meu irmão, que você vai ser um pai maravilhoso. Eu creio. Porque você foi forjado já a isso. Eu creio. Né? Foi forjado. Você não vai ser daquelas pessoas que teve uma infância pesada e passa aquilo para o filho Não. depois. Pelo contrário, né? Tudo que você viveu te ensinou. O amor que você tem para seu pai é uma honraria aqui na terra que você tem para ele. Você podia ser ainda, mesmo convertido, um hino revoltado pelo que você viveu, revoltado com essa festa que seu pai não te levou. Mas pelo contrário, você deixou isso tudo de lado, você guardou, foi o cuidado do seu pai, Sim. o amor. Meu pai é Não é? Cara, meu pai é incrível. Eu amo muito meu pai. Eu o amo demais. E não só eu, mas a família inteira é apaixonada pelo meu pai. Ele é um deficiente assim, mas parece que é uma pessoa normal. Ele é incrível, cara. O meu irmão, por exemplo, hoje o mais velho, ele foi criado pelo meu pai, mas não é filho biológico mesmo dele. E defende meu pai Unhas e dentes. com unhas e dentes. Assim, meu pai acaba que ele é uma pessoa tão boa quando está em si, tão trabalhadora, tão atenciosa, cuidadosa, que quando ele faz as besteiras dele, a gente acaba lembrando do Vander Lúcio antes de fazer qualquer uso de drogas. Sim. Então, assim, meu pai é incrível. Eu tinha tudo sim para ser revoltado, não só eu, como também meus irmãos, que essa história se repetiu com alguns deles também. Mas eu me orgulho muito de ter meu pai e eu sou muito feliz por tê-lo. Pô, que maravilha, cara. Muito. Coisa linda. Douglas Samuel, quero te agradecer muito a sua presença. Tenho certeza que a sua história, ela enriqueceu o nosso programa e tocou o coração de muitas pessoas que estão em casa. E nós vamos encerrar. Eu queria pedir para você deixar para essa câmera aqui, você vai estar olhando nos olhos de quem está em casa. De repente, um jovem, uma jovem que não tem pai e tem uma deficiência em relação à paternidade, se você pudesse deixar uma mensagem para ela hoje, se ela viesse a seu encontro, o que você diria para ela como homem de Deus? A mensagem que eu deixaria para essa geração é que, apesar de todas as dores que a gente passa, todos os traumas, os problemas que a gente vive, isso não pode ser motivo suficiente para forjar nossa identidade. E eu me lembro que eu tentei utilizar algumas vezes das dores que eu tive para obter a ajuda de determinadas pessoas. Poxa, olha para mim, me ajuda nisso aqui, porque eu já vivi isso, eu tenho pais deficientes e eu me utilizava dessas dores para fazer alguma coisa, para ter um favor, para abrir alguma porta. Eu cheguei a ficar assim 1 mês e eu vi que esse não era o caminho. A gente precisa entender que as dores que a gente passa, as aflições que a gente passa, na verdade, é para justamente forjar o nosso caráter e a gente entender que isso aí vai ser um testemunho lá na frente, sabe? E é doloroso, é muito difícil, sabe? É uma situação muito complicada, mas crendo em Deus, se agarrando a Jesus, com certeza essas pessoas terão aí o futuro que lhes espera. Talvez nem sempre materialmente, mas emocionalmente uma vida resolvida, que é o suficiente. Amém, cara, você falou tudo agora. Nem sempre materialmente, mas ter uma vida resolvida é o suficiente, sem dúvida nenhuma. Meu irmão, muito obrigado. Prazer enorme, viu, te conhecer. Amém. Que Deus te abençoe, você, sua família e seus filhos que vêm por aí. Com certeza, prazer todo meu. E Maravilha. daqui a pouco eu apareço com esse time de futsal. Isso, maravilha. E a você que esteve presente com a gente aqui na Rede Super de Televisão,
Que Deus te abençoe com graça e paz. Até mais, até em breve.